Oi pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Não se fala em outra coisa a não ser do ebola, mas vocês sabem a história da doença? E como que a literatura pode se encaixar nisso? A primeira vez que o ebola foi diagnosticado foi em 1976 e ele chegou na Europa de uma maneira bem peculiar. Tinha um médico, que se chamava Piotti, que ele estava fazendo um estudo numa cidade do Congo. E uma freira ficou doente e ele pegou o sangue ele tirou o sangue dessa freira para fazer uma pesquisa, para ver qual que era a doença que ela tinha e tudo mais. O que ele fez? Ele pegou uma garrafa térmica, colocou gelo dentro da garrafa térmica e dentro disso 3 garrafinhas com sangue e levou num avião comercial normal como bagagem de mão. Quando isso chegou na Bélgica, que era o lugar que ele morava, foi levado para o laboratório e descobriram que um dos frascos tinha se rompido. A partir daí o vírus já tinha se espalhado. Parece história de filme, mas é uma história real. A partir daí eles foram pesquisando, foram vendo que tipo de vírus era aquele e tudo mais. E nesse meio tempo, aquela freira faleceu no Congo. Então eles voltaram para lá já com um pouquinho sabendo um pouco mais de como o vírus funcionava, para tentar entender como que as pessoas pegavam, como que a doença era transmitida, e eles descobriram que milhares de pessoas já tinham morrido ali e que as pessoas do Congo tinham até colocado uma placa dizendo: não se aproxime, você vai você pode morrer a qualquer instante. O que é muito maluco. A partir daí eles começaram a ver como que se transmitia e batizaram o nome do vírus de ebola por conta de um rio que passava pelo lugar. Eles iam, na verdade, colocar o nome da aldeia, mas eles ficaram com medo da aldeia sofrer um pouco de preconceito, né, das pessoas ficarem com o pé atrás por conta do nome. E assim que o ebola começou, e hoje nós estamos nessa fase muito complicada, inclusive, né, que talvez a gente tenha o primeiro caso de ebola aqui no Brasil, né, com esse africano que veio pra cá. E a indicação que eu tenho essa semana é um link bem bacana, que é de um livro que chama A Pequena Abelha. Mentira, é só Pequena Abelha, não tem artigo. É um livro da editora Intrínseca, já foi lançado há um tempinho. E a conexão, na verdade, é que a Pequena Abelha, que é a abelhinha, que é o nome da personagem principal, que é uma menina de 16 anos, se eu não estou enganada, ela é da Nigéria. E a aldeia que ela morava entraram na aldeia dela para pegar petróleo e mataram um monte de gente, e muita gente que também morreu por conta das doenças infecciosas que os soldados trouxeram. Então, tá aí o link. Antes de mais nada, antes de eu começar a falar, a sinopse desse livro é bem peculiar. A editora Intrínseca caprichou muito nisso e basicamente eles não falam nada na sinopse, para deixar esse ponto de curiosidade. Fizeram isso como estratégia de marketing e pedem na sinopse: essa história vai mudar a sua vida. Se você ler esse livro e gostar, por gentileza também não conte para os seus amigos sobre o que se trata, deixe que a pessoa vá descobrindo no decorrer da leitura. Com isso em mente, eu vou começar o vídeo de trás pra frente. Vou começar falando das minhas impressões sobre a obra, o que eu achei exatamente, por que esse livro me tocou tanto, por que eu indico pra vocês. E a partir do momento que eu avisar, quem quiser ainda manter a curiosidade, né, e não escutar, que a partir de agora tudo vai ser spoiler. É só fechar o vídeo, porque vocês já vão ter sabido minha opinião e que livro que eu vou indicar. Beleza? Esse livro é espetacular. Eu não vi a hora de conseguir algum link para indicá-lo, porque o jeito que a Pequena Abelha fala traz dor junto com as falas dela. E isso é a única coisa que fala na sinopse, inclusive, porque a história passa pela Pequena Abelha e por outra mulher que são bem diferentes, mas que uma hora da vida vão se conectar, vão se conhecer. E a partir daí tudo vai mudar. Parece piegas, mas é muito forte. Isso porque a Pequena Abelha, ela não tem nada. Ela não tem família, ela não tem moradia, ela não tem nada. E a outra mulher tem tudo. Então você consegue ver esse resultado, você consegue ver essa troca de coisas que aparece na narração, que é muito legal.
eu não sei mais o que falar sem eu contar pra vocês a história. Então eu acho que a partir de agora, quem não quiser saber e quiser manter a curiosidade, tchau. Obrigada por ter visto até aqui. Bom, a Pequena Abelha é uma menina de 16 anos, como eu falei, que ela saiu da Nigéria, porque a Nigéria foi invadida, e ela está num centro de detenção para imigrantes. Na verdade, ela está presa lá. E o livro começa a partir do momento que ela é liberada, sem documento, sem nada. Ela não tem nada, ela só sabe o nome dela. Só que ela fala que ela tinha duas escolhas nesse centro de detenção e que essa escolha ia perpetuar a vida toda dela, que era ou ser bonita ou ser inteligente. Então ela escolheu ser inteligente e ela fala, e aí eu aprendi a língua da rainha, eu aprendi como gesticular como uma inglesa, porque para ela isso é muito importante, essa noção de país. Ela está no centro de detenção na Inglaterra, então ela fala inglês como ninguém, inclusive ela conta alguns casos de outras companheiras que estavam presas junto com ela, e o jeito que ela coloca fala já mostra que o inglês dela é muito bom, que ela realmente estudou para falar inglês e para sair se sentindo uma cidadã. Então não achem que o que ela fez é por motivos supérfluos. Não, é porque ela se apega a esses detalhes que dão esperanças para ela. E a única coisa que ela tem é a carteira de habilitação de um cara chamado Andrew, que ela conheceu, ele e a mulher, em algum episódio que ela não fala qual é até o final só no finalzinho do livro que ela fala, mas a nossa curiosidade fica atiçada. Então ela resolve que só esse cara e a mulher dele podem salvá-la, podem tirá-la de lá e ela, é o único lugar que ela sabe que ela pode ir. Então ela fica desesperadamente procurando essas pessoas. O Andrew, ele é colunista do New York, se eu não estou enganada, e a Sarah, que é a mulher dele, é editora de uma revista que leva o próprio nome dela. Então, eles têm tudo, eles são ricos, mas ele tá com quadro de depressão, e o filho deles tem uma síndrome que não é bem uma síndrome, mas isso é muito bem apontado durante o livro todo, que ele não tira a roupa do Batman. Ele fica com essa roupa de Batman durante a vida toda, e já faz mais de um ano que ele não consegue tirar. E, bom, a Sarah, que é a mãe dele, não sabe mais o que fazer e tudo mais, tem que lidar com isso. Os capítulos desse livro são alternados, ambos em primeira pessoa. E aí tem capítulos que é da Pequena Abelha, contando a história dela, e sempre começando, né, decrescente, do passado pro presente. E da Sarah também, em primeira pessoa, contando a vida dela. E você vai vendo os personagens, você vai vendo os defeitos de cada um, as qualidades de cada um, vai vendo a inocência da Pequena Abelha, porque ela tem uma inocência porque ela é uma criança. Ela acha que as coisas vão dar certo. E é essa inocência que salva a Pequena Abelha de ser alguém fraco e totalmente diferente, de ter um futuro totalmente diferente do que ela almeja e do que ela pode ter efetivamente. É um livro muito legal e tem até uma parte que, para vocês sentirem um pouco da personalidade da Pequena Abelha, que ela fala assim pra gente: peço-lhe neste instante que faça o favor de concordar comigo, que uma cicatriz nunca é feia. Isto é o que aqueles que produzem as cicatrizes querem que pensemos. Mas você e eu temos de fazer um acordo e desafiá-los. Temos de ver todas as cicatrizes como algo belo. Combinado? Este vai ser o nosso segredo. Porque acredite em mim, uma cicatriz não se forma num morto. Uma cicatriz significa eu sobrevivi. E é isso, né? Ela sobreviveu, ela continua sobrevivendo, e é essa inocência dela que talvez a Sarah não teria, não conseguiria aguentar o tranco, não conseguiria aguentar metade das coisas que ela aguentou e que a Pequena Abelha vai contando pra gente no decorrer do livro e sempre conversando com a gente, como se ela soubesse que a gente tá ali lendo a história dela e que ela se orgulhasse disso, né? Eu sobrevivi, olha as minhas cicatrizes como elas são bonitas. E o resto eu acho que vai ser spoiler mesmo, então vou parar por aqui. De qualquer maneira, tem um vídeo muito bacana que a Editora Intrínseca divulgou na época com o autor da obra. Aliás, palmas para o autor, magnífico, porque a gente tem que pensar que além
da Pequena Abelha falando com a gente desse jeito tão peculiar, também tem a Sarah conversando com a gente, e por trás dessas duas personagens tem um escritor que conseguiu fazer duas escritoras totalmente diferentes, né? Ele inventou personagens tão fortes que é como se a escrita dele, você nem nota que ele tá ali, você nota as personagens. E na época a História Intrínseca divulgou um vídeo que é ele andando num ônibus e contando que ele gosta de andar de ônibus e escutar as histórias que as pessoas contam, e que tudo começou porque ele foi em um desses centros de detenção de imigrantes e ele percebeu que ninguém contava a história daquelas pessoas. Então ele falou, cara, eu vou contar uma história, eu vou contar o que essas pessoas passam. E aí ele criou essa personagem magnífica, que é a Pequena Abelha, e a Pequena Abelha conta a história dela e ajuda também que os outros personagens contem as suas próprias histórias. E é uma história de compaixão, ele até fala isso, porque a gente tem duas personagens bem antagônicas, uma que tem tudo e que ao mesmo tempo não tem nada, e uma que tem nada e ao mesmo tempo tem tudo. E essas personagens vão se cruzar efetivamente. Isso é muito importante. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem. Chá tem o mesmo gosto da minha terra. É amargo e quente, forte e carregado de lembranças. Tem gosto de saudade. Tem o gosto da distância entre onde você está e de onde você veio. E também desaparece. O gosto desaparece da língua enquanto os lábios ainda estão quentes da xícara. Desaparece como as plantações se estendendo para dentro da bruma. Ouvi dizer que em seu país se toma mais chá do que em qualquer outro. Imagino como isso deve deixar vocês tristes, iguais a crianças que anseiam pelas mães ausentes. Sinto muito.